Nós estamos falando sobre o ex-ministro do Supremo, Joaquim Barbosa, que disse estar arrependido em apoiar Lula nas eleições e também disse que Lula vai errar se não indicar um negro para a vaga que está aberta agora no Supremo. Paulo, nós queremos a sua opinião. O Joaquim Barbosa, quando se mete a falar de política, normalmente fala um monte de besteira, busca algum espaço, nunca conseguiu. O Silvio lembrou que ele tentou ser candidato, realmente nunca conseguiu essa legitimidade junto a nenhum partido, nenhuma relevância. Teve a sua relevância, claro, como ministro do Supremo, foi presidente do Supremo, relator do inquérito do Mensalão, que na época foi muito atacado por petistas. Eu lembro de grupos de petistas que publicavam imagens, inclusive, do Joaquim Barbosa no tronco, sendo açoitado, né? Naquela época, essa história do negro que ascendeu ao Supremo Tribunal Federal era muito boa quando o PT o indicou, mas quando ele foi julgar algo que não era interessante para o partido, era assim que eles tratavam o ministro. E ele foi ali símbolo naquele momento de combate à corrupção. Ele precedeu a ascensão do Sérgio Moro neste espaço, né? E perdeu o time para tentar uma carreira política e de vez em quando ele volta à cena lá com as suas posições. Agora, para mim, o mais relevante aí é essa bandeira, essa cobrança sobre o governo do PT pela indicação de um negro no Supremo Tribunal Federal. Eu acho isso muito ruim, até acho natural que venha do Joaquim Barbosa, mas não que eu aprove. Seria melhor se, com a experiência que ele tem, toda a cultura que tem e toda a responsabilidade que ele sabe que o ministro do Supremo assume, ele tivesse amadurecido nessas posições. Mas não, o maldito espírito do tempo, este atual, ele impõe esse tipo de pensamento. Então prefere-se o símbolo, que é ter um negro no Supremo, do que o conteúdo, o que este ministro defende, como ele enxerga a Constituição. Para mim não importa se a pessoa é azul, amarela, japonês, se é mulher, se é homossexual, importa a visão que ele tem da Constituição, se vai respeitar a Constituição, aquilo que está escrito, porque isso sim é representar, já que a Constituição foi escrita por uma Assembleia Constituinte e também ela é revisada pelo Congresso, que é a representação da nossa sociedade. Portanto, os valores que representam a nossa sociedade, que estão ali implícitos na Constituição, é quem tem que estar respeitados e representados, e não necessariamente uma cor, um grupo social ou coisa assim. Se é nomeado um negro à Suprema Corte que tem uma visão radical e quer a separação racial no Brasil, isso resolve alguma coisa? É claro que não. É preferível qualquer cor, mas que entenda que a lei é para todos, que a Constituição ela preserva os valores e garantias para todos e tudo mais. Mas, infelizmente, fala-se num símbolo e o símbolo toma lugar do conteúdo, o que pode nos levar para um lugar muito perigoso. Ana Paula, e a sua opinião? Pois é inacreditável ouvir, vou até aqui falar, né, repetir as aspas do ex-ministro, faz muita propaganda em um momento em que é preciso sobriedade. Curioso que essa frase poderia ter sido dita para o Supremo Tribunal Federal, né? Para esta composição do Supremo Tribunal Federal, porque político fala, presidente fala, executivos, né, chefes de executivos, eles falam, né, políticos estão aí para falar no Congresso, na Câmara, no Senado, como presidente. Agora, ministros não. Ministros são, teoricamente, são juízes, né? No Brasil, nós não temos isso. Isso poderia ser uma outra coisa para a gente debater no Brasil. Qualquer indicado para o STF tem que ser juiz, né, de instâncias inferiores à da Suprema Corte, como é aqui nos Estados Unidos. E, no entanto, os nossos ministros, eles falam como se estivessem numa festa.
Falam em rede social, falam em podcast, falam fora do Brasil, contra o Brasil, criticam o Brasil, falam de políticos, falam de PLs, interferem em outros poderes. Então é inacreditável que diante do monstro jurídico que foi criado no Brasil por causa das inconstitucionalidades de alguns ministros, e também, né, com essa coisa, todos eles ali, né, alguns mais do que outros, adoram as penas, né, do pavão, gostam de aparecer, gostam de falar fora dos autos, e aí é inacreditável um ex-ministro falar para o executivo, para o presidente da República, por mais que eu discorde do Lula, faz muita propaganda em um momento em que é preciso sobriedade. Isso é óbvio, você falar isso para político. Agora, quero ver falar isso para ministro, porque o Brasil não aguenta mais tanta propaganda de ministro do Supremo Tribunal Federal em um momento em que é preciso sobriedade. E você, Augusto, o que achou do arrependimento de Joaquim Barbosa? Bom, vamos lá, por partes. Ele apoiou o Lula. Eu realmente não entendo como é que um ex-ministro do Supremo apoia o chefe da quadrilha que ele ajudou a condenar. É um tipo de incoerência que eu não consigo explicar. Se eu constato que alguém é ladrão, não pode ter meu voto. Se eu tento condenar alguém à cadeia, o Lula não foi julgado porque fizeram esperteza ali, botaram o José Dirceu como chefe da quadrilha. O José Dirceu sempre foi o gerente, o chefe era o Lula. Mas ele poderia, havia provas suficientes ali para constatar quem é que exercia a chefia. Não entendo o voto. Agora vamos lá. Eu não gosto de gente que não sabe ter altivez e coragem na hora do perigo. Não consigo respeitar. Ele deixou o Supremo por medo de ameaças. Foi por isso. Resta conversa. Os problemas na coluna que ele tem e são realmente preocupantes, então não foi nada disso que provocou a saída dele. Ele ficou preocupado com ameaças. Se a gente se preocupasse com ameaças, esse programa aqui não daria quórum, né? Não daria. Então eu não gosto de quem age dessa maneira. Agora, ele diz que tem que ser um negro. Mude a Constituição, porque até agora são 2 requisitos permanentemente desrespeitados: notável saber jurídico e reputação ilibada. Isso bastaria já para melhorar um pouquinho. Agora ele precisa ser um negro. Ele foi um ministro negro e o balanço do desempenho dele, ele teve aquele surto, né, de bom senso durante o julgamento do mensalão. Fora daquilo, o balanço é medíocre. Não adianta você se orientar pelo critério da pele. Isso aí não me agrada, esse negócio de cota, por isso. Ele foi um ministro negro. Poderia ter sido bom ou mal, como todos. É a mesma coisa que eu falar aqui, não. É a hora de eleger uma presidente mulher. E aí eu voto na Dilma Rousseff. Que tal? Eu não faço essa injustiça às mulheres brasileiras. Eu não acho que ela representa a mulher brasileira. Isso é uma ofensa. Né? Se eu estou conversando com a minha parceira, queridíssima Ana, e falo: vocês já foram representados na presidência por uma mulher. Isso é uma ofensa grave, ela rompe comigo. Acusação pesada, não é? Então, totalmente. É o seguinte, o que ele tinha de usar, o tema a comentar, e só esse, mais nenhum, por ter sido presidente do Supremo e ter sido relator do mais importante processo julgado pelo Supremo até aquele momento, era sobre o Supremo que ele tinha que falar, o tempo todo. Ele aceita a nomeação de um advogado para o Supremo. O que ele acha?
o Zanin preenche os pré-requisitos exigidos pela Constituição, está certo botar no Supremo um sujeito que vai votar a favor do Lula em tudo, até se o Lula matar a mãe, que já morreu. Vale, pode ser. Essa indicação está correta. Não é preciso ser juiz para ser ministro. O que ele acha do desempenho do Alexandre de Moraes? O que o Supremo tem feito até agora de certo e de errado? Sobre isso, prevalece o lado covarde. E ele se omite. E não comenta o que realmente interessa. Porque saber que o Lula está fazendo um mau governo, bom, disso a gente sabia aí desde que nasceu.